queridos irmãos, paz aos nossos corações. A nossa reflexão de hoje é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Está no relato de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, quando Jesus disse: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Allan Kardec inicia a interpretação desta fala de Jesus dizendo o seguinte: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurado os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então fica muito claro para nós aqui, já na fala de Jesus, mas na explicação de Kardec, que é fundamental que nós sejamos simples, sejamos humildes para conquistar o reino dos céus. E nós buscamos aqui também, neste livro, que muito bom mesmo, Parábolas e Ensinos de Jesus, de autoria de Caibar Schutel, quando ele faz um comentário sobre essa passagem de Jesus. E ele coloca como título Pobres de Espírito e Espíritos Pobres. Então vamos ver aqui o que Caibar Schutel nos comenta sobre esta passagem. Ele inicia dizendo que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito, entre aspas, são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. E ele continua na sua interpretação dizendo o seguinte: os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que nada sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, seja na arte, na ciência, como também na religião. E aí ele fala, bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Então nós vamos, nesse início da interpretação de Caibar Schutel, nós vamos entender claramente que nós necessitamos de adquirir a virtude da humildade para que possamos manter as demais virtudes adquiridas. E isso é uma verdade, né? Nós temos que ser humildes. Jesus apregoou isso constantemente, a humildade de coração, a humildade nos atos, no falar. E é para os humildes o reino dos céus. E Caibar Schutel, ele continua dizendo que os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Eles não fazem ostentação de saber e muito menos ostentação de santidade. Abominam os bajulados e servis, e deles se compadecem. A humildade é a virgem sem mácula, que a todos discerne, sem poder ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu
orgulho. Cala-se as palavras loucas dos simplórios. Suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. Então, nós vamos aqui entender que não é a posição social, política, econômica, financeira que vai trazer a humildade ou vai dar condições da aquisição desse reino de Deus. Né? Ele está dizendo aqui que a humildade, ela respeita no homem somente as suas virtudes. Ele continua dizendo que a pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias do egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Então, mais uma vez, fica muito claro para nós que nós temos que estar isento, pobres de paixões, de vícios, de orgulho, né? Dessas condições que nos prendem na terra, do egoísmo, para sermos amparados, nós que somos os viajores nesse processo de evolução. E aí ele diz no seguinte momento que foi esta pobreza que foi falada um pouco antes, foi esta pobreza que Jesus proclamou. Pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Foi nesse sentido que Jesus quis nos dizer que bem-aventurados pobres de espírito. Ele continua dizendo que não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres. E aqui é muito interessante que nós vamos encontrar, lamentavelmente, pessoas de extrema necessidade, vivendo de uma forma muito sofrida, tudo precisando, e que ostenta um orgulho muito grande. Inclusive o orgulho de, às vezes, nem querer receber uma ajuda. Então, não é essa condição social, não é essa condição de poder, não é essa condição de fator econômico-financeiro que vai, ou que não tenhamos isso, que vai nos tornar pessoas simples e humildes. A simplicidade, a humildade está no nosso coração, está no nosso sentimento, nos nossos atos. E então, é muito importante nós entendermos isso, que não é pela condição social. Porque muitas vezes nós encontramos uma pessoa que está mal vestida, maltrapilha, numa pobreza muito grande. E nós achamos que ela é uma pessoa humilde. E às vezes ali não tem nenhuma humildade. E muitas vezes nós encontramos pessoas que moram em palácios ricos e nós achamos que não são humildes. Então aqui, repetindo o que a Baixuta diz, ele fala, não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres. Então, a questão de ser humilde está na nobreza dos nossos atos. Porque eu posso ter a intelectualidade, mas se eu não tiver humildade, eu seria um arrogante. E ele continua, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Então, nós vamos ver aqui, quando ele fala da ignorância, que não é a ignorância, é a baixa condição, porque é necessário que nós estudemos, que nós aprendamos mais ainda, para que nós estendamos essa nossa visão para além daquilo que nós enxergamos. Pobres de espírito são os simples e retos, os éticos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si mesmos.
pobres de espírito são os que estudam com humildade. É muito interessante essa colocação do Caibar Schutel. São aqueles que estudam com humildade. Porque muitas vezes a pessoa vai participar de um estudo, vamos dizer, na casa espírita, estudando o ESD, por exemplo. Se ele não tiver humildade para entender que ele está sempre como aprendiz, ele se transforma num prepotente, num orgulhoso, numa vaidade. Então, o humilde é aquele que sabe que tem que estudar, tem que aprender cada vez mais. O conhecimento é infinito. E ele continua: são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus um amparo indispensável às suas almas. E aqui eu acho interessante, porque uma vez eu perguntei a alguém, lá no princípio, por que nós temos que pedir a Deus que nos auxilie, que nos ampare, que nos ame, e etc. Se Ele sabe de tudo isso. E a pessoa me disse algo que eu guardo até hoje e que está refletido aqui nessa fala de Caibar Schutel. Ele falou assim: é o exercício da sua humildade. Pedir algo a alguém, e mesmo a Deus, nós temos que ter humildade. Porque se nós não tivermos a humildade, nós vamos achar que não precisamos daquilo. Ou que aquela pessoa, ou que mesmo Deus não tem condição de nos ajudar. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, queridos irmãos, nós vamos ver aqui nessa pequena reflexão, mas de uma profundidade muito grande, a nossa forma de nos conduzir, né? De que maneira nós podemos sustentar essas virtudes que possivelmente tenhamos adquirido e de que maneira nós podemos adquirir outra, com o exercício pleno da simplicidade, da humildade. Porque é sendo simples que nós herdaremos o reino dos céus. E que Jesus possa nos abençoar, possa nos proteger e possa nos auxiliar nesse nosso propósito de adquirir essa virtude essencial para a nossa felicidade. Muita paz no coração de todos.